Bom dia. Vamos iniciar hoje mais uma aula. Hoje nós vamos falar, do discurso direto, nós vamos falar sobre gênero textual, sobre tipo de discursos, Então, vamos. Então, nós vamos falar de romance de aventura também, que está incluído aí nas atividades dessa semana. Romance de aventura é um texto narrativo com o objetivo de entreter o leitor por meio da história. Geralmente, a personagem principal enfrenta grandes desafios e ações extraordinárias. Aí, para falar do romance de aventura, nós vamos trabalhar hoje o discurso direto e indireto. Nós sabemos que há 3 tipos de discurso. É o discurso direto, o discurso indireto e o discurso indireto livre. Então, eu vou falar hoje as regras desses tipos de discurso, para que você realize as atividades dessa semana e estão no bloco de atividades. Aí você tem uma imagem, meu nome é Caio, já está mostrando o tipo de discurso. Então, o discurso direto é aquele que se transfere literalmente a fala de um personagem. Então, a fala do personagem está no discurso direto. Então, o discurso direto é literalmente feita pelo personagem. A forma de fazer esse discurso é indiretamente, o personagem ganha vida. Nesse caso, não há necessidade de um narrador. As características desse discurso, ele apresenta verbos declarativos, Verbos declarativos seguidos de 2 pontos. A fala normalmente antecede um travessão, Ou o sinal de pontuação indica o começo da fala do personagem. Então, o uso do travessão, o uso de aspas e o uso de 2 pontos. O discurso indireto é aquele imediato pelo narrador. Então, quer dizer, o indireto pelo personagem, indireto pelo narrador. E é feito com a função de narrar fatos. As características do discurso indireto é a fala do narrador, feita pela personagem, a narração é feita na terceira pessoa, existe sim a presença de verbos de locução, esses verbos costumam vir acompanhados de uma conjunção, separando a fala do narrador da fala da personagem. O discurso indireto livre é aquele que tem a mistura do direto com o indireto, ou seja, ambos acontecem simultaneamente no texto, é você que tem que separar qual é o narrador, qual é a personagem. O narrador toma o lugar da personagem para dizer as suas falas, Também fala sobre os sentimentos, sobre os pensamentos do personagem. São características do discurso indireto livre. É difícil mostrar o início desse discurso da personagem, pois não há sinal de separação entre narrador e personagem. As falas do personagem surgem espontaneamente na primeira pessoa, no meio do discurso do narrador, e em terceira pessoa. O narrador tem consciência de pensamentos, Então, você precisa estar lendo o texto e separando quem é o narrador, quem é a personagem, para o discurso indireto livre. Agora eu vou mostrar aí um textinho que está lá no livro,
para você tirar para mim, para fazer a diferença dos discursos. Alô, alô, meu amor. Oi, você está melhor? Meu amor, eu liguei para dizer te amo. Então, esse aí é um discurso direto. Por quê? Porque ele já está mostrando a fala da personagem, indiretamente. Então, nós já temos aí um resumo. Eu passei do discurso direto, é uma reprodução, a própria fala da personagem. Paulo diz a ele, vem cá. Discurso indireto, tradução. O autor conta com suas próprias palavras o que a personagem diria. Paulo, venha. Paulo disse a ele, e fosse lá. Então, no direto, Paulo disse, venha cá. No indireto, e fosse lá. E no discurso indireto, livre, o narrador e o personagem, né, falam simultaneamente. A presença do verbo de locução e o travessão estão presentes. Ana chegou, dançou e saiu. Como é fácil chamar a atenção. Então, isso aí está dizendo, né, já mostrando os tipos de discurso. Livre, bons estudos, e agora nós iremos para as correções. Então, esse último mostra, essa última slide mostra bem o resumo aí do que você precisa saber de regras. Discurso direto, reproduz. Indireto, tradução. E o discurso direto, livre, o narrador e o personagem falam juntos. É você que precisa saber quem é a primeira pessoa e quem é a segunda. Agora, pega o livro e nós vamos para a correção das atividades da página 34. Nós vamos para a página 34. Aí na página 34, lá na página 34, nós temos aí a linguagem das histórias em quadrinhos. Aí tem o texto, né, que você vai ler sobre isso, né? Nós já estudamos sobre isso. E nessas histórias, né? Aí está pedindo aí, leia a história em quadrinho e responda as questões abaixo. Aí tem uma história para você ler, né? História, essa história sobre o mar, né? É um gatinho, né? Você é, leu aí a história, ele fala apresenta aí os quadrinhos, uma sequência, e nessa sequência, lá na letra A, ele pergunta: quem são os personagens que participam dessa história? Então, aí nós temos o gato, a dona dele, o herói, né? Superman. Então, nós temos aí esses três
3 personagens que participam dessa história. Na letra B, o que o gato chamão resolveu fazer para chamar a atenção da dona? Aí perguntando, o que o gato fez para chamar a atenção da dona dele? Não é isso? Então, o que ele fez? Eu subir em uma árvore e miar pedindo socorro. Pedindo socorro. Então, ele subiu na árvore, né? Está aí no quadrinho. Ele pensou no quinto quadrinho, quando ele sobe e a dona dele vê ele lá pela janela. Não é isso? Aí, na letra C, a ideia dele funcionou? Você acredita que essa ideia tenha funcionado? Sim, porque a dona dele ficou preocupada, né? Ligou para um super-herói para que ele viesse socorrer. Letra D. Qual tipo de linguagem empregada nessa história em quadrinho? Foi empregada aí qual tipo de linguagem? Nós vimos antes que tinha linguagem mista, verbal e não verbal. E aí, nessa história, a gente percebe que foi empregada a mista. Por quê? Porque ela tem verbal e não verbal. Ela apresenta formas. Então, vamos para a página 35. Os tipos de balões. Na página 35, na página 35, temos aí tipos de balões. Na atividade que eu passei, eu mandei para o bloco, eu mandei uma atividade lá com vários tipos de balões, né? Para você estudar e para ajudar você a realizar essa atividade. Então, eu já passei isso, e se você, na hora de executar a tarefa, você encontrou lá, né, esses tipos de balões. Então, vamos lá. Na história em quadrinho, na página anterior, foram empregados 3 tipos de balões diferentes. Quais são eles? Então, lá nós temos o balão da fala, nós temos o balão do grito, né? A hora que ela viu o gatinho pela janela, ela gritou. E nós temos, né, o balão de pensamentos. Então, foram os 3 tipos que nós encontramos aí. Os 3 tipos que a gente encontrou aí. Aí nós temos Aí nós temos na 2. Para você ler a tirinha. Oi, oi, por que você fez tantos buracos? Aí ele pergunta, na página 36.